Na história, esse é um período que mostra o início da mudança do campo para a cidade. Começa a surgir mais ênfase no ensino e a cidade ela passa a ser centro comercial. E devido a esse maior interesse comercial e econômico, começam a surgir maiores diferenças de classe social. No início, a arte gótica não era conhecida por esse nome. O termo gótico ele foi surgir lá no Renascimento através do pintor italiano Giorgio Vasari. Ele considerava a arte feita durante o período ruim e negativa, mas isso era porque a arte gótica ela não seguia o clássico da cultura greco-romana. Então, o que Vasari fez foi ligar o período com os povos bárbaros e vândalos, como os godos, que eram os povos germânicos que invadiram e destruíram a Roma antiga. No entanto, sabe-se que essa relação não existe e que a arte gótica foi extremamente apreciada e, mesmo após o seu declínio, ela voltou a ser utilizada na arte neogótica. Tendo início na França em meados do século XII e terminando aproximadamente no século XIV, o estilo gótico ele é identificado como o período das grandes catedrais, e ele surge em um momento onde o cristianismo torna-se uma religião popular. Em relação às esculturas e arte, passam-se a criar figuras com aspecto mais real e humano. Giotto di Bondone era um pintor e arquiteto que na época foi responsável pelo rompimento da bidimensionalidade, começando a trazer profundidade e rompendo com os limites do primeiro plano. Os elementos arquitetônicos da época são em sua maioria edifícios religiosos, mas não se limita apenas a isso. Um exemplo é a Tower Bridge, que foi desenvolvida no estilo gótico. Ela foi construída sobre o rio Tâmisa, na cidade de Londres, capital do Reino Unido. Dentre as fases do gótico, podemos destacar duas como as mais distintas, que são o gótico primitivo, no século XII, que apesar de ornamentado, ele é bem mais simples, como por exemplo a Catedral de Notre-Dame em Paris, e o gótico flamboyant, no século XV, que ele é muito mais ornamentado e apresenta inúmeros pináculos que parecem chamas, fazendo jus ao nome flamejante, como por exemplo a prefeitura de Bourges, na Bélgica. No intuito de transmitir a leveza e a luz, que é o símbolo divino, a arquitetura gótica ela pode ser representada pela frase de Abad Surré, que diz: queria diminuir as paredes pesadas, aumentar as janelas diminutas, dispersar a escuridão das abadias românicas e fazer com que a luz de Deus entre na igreja e ilumine como um todo. Nessa frase, Abad mostra sua intenção de proporcionar espaços livres no interior, buscar maior verticalidade para a aproximação do divino e principalmente forrar as paredes com aberturas para que deste modo a luz de Deus preenchesse a igreja em todos os sentidos. De modo a acabar com as paredes grossas, que lembravam muralhas e fortalezas no período anterior, que era o estilo românico, surgiram então os arcos ogivais. Eles consistem em duas estruturas que se apoiam de modo a diminuir a função estrutural da parede, bem como os arcobotantes e contrafortes, que servem para aliviar o peso que a abóbada tem sobre as paredes e permitir assim maior número de aberturas e maior altura da abóbada, que são reforçadas por nervuras, e algumas abóbadas são de sexta partida e outras de quadripartida. Outros dois itens fundamentais do estilo gótico são as rosáceas, que eram uma espécie de roda, cujos raios são colunetas e o centro é vazado, e tem o propósito de garantir a iluminação interior. E também o vitral, que embora não tenha surgido nesse período, ele encaixou-se perfeitamente na ideia de iluminação das igrejas, proporcionando também diferentes tons de cores. Esses vitrais eles eram pintados com técnicas da época, e as imagens elas eram muitas vezes representações religiosas, e tinham função de educar pessoas leigas com passagens e personagens bíblicos. Uma característica marcante da arte gótica são as gárgulas, que, além da função de escoamento de água, como calha, acredita-se também que elas tinham a função de afastar espíritos ruins. Elas transmitiam a ideia de que, de dentro da catedral, você estava seguro, porque os demônios estavam do lado de fora. Nas aberturas, encontra-se o tímpano, que fica em cima da porta e ele é representado geralmente por um desenho em alto relevo que vai se repetindo ao longo do arco, e também o rendilhado nas janelas,
que eram armações em pedra ornamental que seguiam moldando o seu formato ogival. As catedrais góticas, elas possuem o formato de cruz latina, no intuito de remeter a Cristo. No seu interior, elas são divididas em compartimentos pelos arcos e pilares. Geralmente, elas apresentam uma nave principal e duas laterais, podendo também possuir uma nave principal e 4 laterais. O seu interior é majestoso e torna a sensação de elevação e magnitude. Além dos vitrais, rosáceas e demais elementos que compõem o arquitetônico, outro efeito que se tem, graças à sua amplitude, é o sonoro. Os cantos gregorianos são utilizados para atrair os fiéis. Apresentam uma instrumentação pacífica, com vocal e, por vezes, coro. O efeito que ele resulta é de elevação, e assim como todos os outros elementos característicos desse período, conduz o ser humano ao superior, ao divino.